Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Como aguardar a vinda de Jesus? Esse é o tema da nossa reflexão na noite de hoje. Como aguardar a vinda de Jesus? No domingo passado, irmãos, quando nós analisamos, o Paulo estava falando e preparando a igreja sobre a vinda de Jesus, ele foi dando as primeiras instruções, e conforme nós comentamos no domingo passado, quando ele escreve sobre a vinda de Jesus, lá no capítulo 4, não está na mente de Paulo a tecer todos os detalhes da vinda de Jesus. Ele não tem esse objetivo. Ele quer apenas esclarecer a igreja de que a volta do Senhor acontecerá. Então, ele está dizendo que a igreja deveria não ter medo da volta de Jesus ou do fim do mundo. A igreja não deveria olhar para isso com pavor e com temor, mas aquilo deveria ser motivo de esperança. Aquilo deveria ser motivo de consolação à volta do Senhor Jesus. Então, todos os detalhes da vinda de Jesus não estão ali no capítulo 4. No capítulo 4 estão algumas informações. Ele sabe, irmãos, que esse tema, a volta de Jesus, é um tema que suscita, sim, muitas dúvidas e muita curiosidade por parte da igreja. Até mesmo porque, irmãos, foram poucos os escritores que falaram sobre esse tema. Então faltava assim instruções para aquelas igrejas, aquelas comunidades mais distantes, mais longínquas, e como eu tenho dito, que não tinham o privilégio de ter constantemente ou com alguma frequência um líder bem preparado. Então as igrejas viviam trocando informações para renovar a fé dentro do conhecimento que elas possuíam. Então faltava sim um detalhe aqui, faltava outro detalhe ali, e o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então no capítulo 4 ele fala da volta de Jesus, e aqui ele vai terminar essa primeira carta, irmãos, explicando para a igreja como a igreja deve agir, como a igreja deve viver, como deve ser o atitudinal, como deve ser o procedimento da igreja até a volta do Senhor Jesus. Então, nesse capítulo 5, ele vai trabalhar alguns temas, 3 temas, para dizer à igreja a importância da volta do Senhor Jesus. A primeira lição que a gente vai tirar desse texto, e que Paulo vai deixar muito claro para a igreja, é que a volta de Jesus não tem data, ela é absolutamente repentina. A volta de Jesus não tem data, ela é repentina.
Volte o seu olhar para o verso de número 1. Ele diz: vocês estão bem cientes, vocês não precisam de instrução, vocês estão bem esclarecidos acerca disso. E ele depois vai dizer no verso 2: ele vem como um ladrão na noite. E por que Paulo está falando acerca disso? Porque exatamente pela falta de informações teológicas disponíveis naquela época acerca da volta de Jesus, havia muitas desinformações, muitos desencontros. Então eles imaginavam que Jesus voltaria muito brevemente, muito rapidamente, naqueles dias ou por aqueles dias. E exatamente por falta de doutrinação, por falta de um conhecimento teológico, fazia-se necessário então dizer que não há uma data, mas ele virá de forma inesperada. A expressão que ele diz, irmãos, é um ladrão na noite. Ou seja, algo que vai pegar de surpresa, algo que não será avisado com antecedência. Todos os sinais que antecederão a volta de Jesus, irmãos, se nós formos levar bem firmes, nós vamos perceber que todos eles são muito vagos. Por exemplo, vamos citar alguns desses sinais. Guerras e rumores de guerra. Esse é um dos sinais que antecederão a volta do Senhor Jesus. Mas sempre que tem uma nova guerra, o pessoal diz: lá vem Jesus, lá vem Jesus, lá vem Jesus. E ele poderá vir. Mas aí a gente pergunta: gente, desde quando não existe guerra no mundo? E Jesus ainda não veio. Isso não quer dizer que ele não virá. Isso não quer dizer que nós tenhamos passe livre para continuar vivendo como se ele não viesse. O que Paulo está dizendo é: evitem estabelecer datas. E o que o homem mais tem feito nos últimos 100 anos é estabelecer datas para a volta de Jesus. E as pessoas começam a viver exatamente essa grande ansiedade e deixam de se preparar para essa volta de Jesus, mais preocupados com a data do que com estar preparados para esse evento. E Paulo diz: será como um ladrão na noite. Quem aguarda um ladrão? A gente chega à noite, a gente está cansado. O que a gente mais quer é ter uma boa noite de descanso. A gente quer que não apenas o corpo descanse, a gente quer que a mente também igualmente tenha o descanso necessário. E nem sempre a gente consegue esse alinhamento dos planetas, de corpo e mente descansarem. Geralmente é mais o corpo, a mente ainda fica maquinando, e a gente continua acordando cansado. E Paulo está dizendo: procurem se preparar, procurem estar preparados, procurem se preparar para a volta de Jesus. Irmãos, nos últimos 50 anos, mais especificamente, muito se tem falado sobre a volta de Jesus. Geralmente esse assunto é pouco falado nas igrejas ditas tradicionais. É um assunto que quem muito fala, e toda vez que fala, mas a igreja adventista, o forte deles é a volta de Jesus. E eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque eles enfatizam muito a volta de Jesus, e eles não estão equivocados, eles estão certos. Devemos nos preparar para isso, mas não há uma data. Quando um gatuno, quando um amigo do alheio, como um ladrão, quando ele invade uma casa, ele deixa lá muita tristeza. Primeiro, pela sensação de invasão do proprietário. É um sentimento dos mais amargos. Gera um sentimento de impotência, de incapacidade, de tristeza, de revolta, porque você não pode fazer nada, ou pouco pode fazer. Por muitas vezes levam os bens que nós amealhamos com muito esforço, com muita dedicação, com muita abnegação, e ele simplesmente não valoriza nada daquilo. Destrói o nosso patrimônio, gera uma revolta tremenda, mas a ênfase que Paulo quer dizer é que Jesus não vai tirar nada de nós, mas ele virá quando menos esperarmos. O que Paulo está dizendo é: igreja de Tessalônica, vocês estão vivendo
de maneira a estar preparados para que, se o Senhor vier hoje, nessa madrugada, Ele vai nos levar, ou estamos vivendo achando que o Senhor não se importa conosco e que Ele não há de cumprir as suas promessas? Esse é o grande questionamento que Paulo diz. Então, nesse primeiro ponto, a grande lição é: Jesus virá, e virá de uma forma que nós não esperaremos. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui é que se Ele e como Ele virá, de madrugada, de noite, como um ladrão à noite, Paulo diz: a igreja precisa estar levando uma vida vigilante. São esses textos que nós acabamos de falar. Ele nos diz no verso de número 4: irmãos, nós não estamos em trevas, para que esse dia como ladrão nos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Ele vai resgatar na igreja de Tessalônica a identidade cristã perdida em algum lugar no nosso dia a dia. Ele vai falar para a igreja de Tessalônica a necessidade de estarmos sempre vigilantes acerca da vida cristã, de a nossa vida estar em conformidade com o Evangelho que nós tanto amamos, que nós tanto pregamos e tanto queremos por ele ser transformados. Então Paulo vai dizer para a igreja de Tessalônica que mais importante do que aguardar a volta do Senhor é ter uma vida de testemunho constantemente. Observe bem que ele fala sobre a palavra vigiar, a necessidade de estarmos vigiando. Verso 6, na parte final, ele diz: vigiemos e sejamos sóbrios. A palavra sóbrio aqui é ser sensato, ser dono de si mesmo, não perder a consciência. O que ocorre geralmente quando a pessoa está embriagada? Ela perde o senso das coisas, ela já não é dona de si mesmo. A igreja, irmãos, cada crente, aquele que professa a fé em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, deve estar constantemente cuidando da vida espiritual. Há muitos anos, ouvindo um pregador, uma parte final da mensagem dele sobre a volta de Jesus, ele desafiou o seu público dizendo: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. A grande pergunta é: se soubéssemos que Jesus voltasse amanhã, os templos estariam vazios? Não estariam vazios, estariam repletos. Gente chorando, pedindo perdão, se reconciliando, pai com filho, filho com pai, pedidos de perdão, de misericórdia, quebrantamento, avivamento. Por quê? Porque Jesus está para voltar. Ele virá amanhã, ele virá nessa madrugada. Os templos estariam abarrotados. Essa é uma das razões pelas quais ele não agendou data. E a Bíblia nos diz, o próprio Senhor Jesus, que nem ele, Jesus, sabe a data. Essa data é exclusiva do Pai. Então Jesus está aguardando a ordem do Pai para descer à terra e levar consigo aqueles que nele creem. Então, até lá, qual é o procedimento da igreja? Vigiar. Como nós vigiamos? Como é que nós devemos nos aperceber dessas coisas? O verso de número 11, no verso 8 e 11, vai nos dizer da necessidade de um cuidado na vida espiritual. O verso 8 diz assim: devemos ser sóbrios, nos revestir da couraça da fé. A fé é uma couraça que nos protege da dúvida, do medo, do temor. Couraça da fé. E ele prossegue dizendo do amor. E ele termina esse arcabouço dizendo, usando o capacete da salvação. É hora de reafirmar que cremos em Cristo Jesus. Então Paulo vai dizer que a igreja deve proceder e aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo
dessa forma. Primeiro, sendo vigilante. O que é ser vigilante? É estar atento aos acontecimentos. Estar atento ao que está se desenrolando no mundo, é ter conhecimento das Escrituras e comparar com o que está ocorrendo no mundo. É observar o que está dito na palavra de Deus e perceber o que está ocorrendo dentro da nossa própria vida. Se estamos alinhados com as Escrituras ou se estamos nos desviando dela. Então, isso é ser vigilante não apenas com o outro, mas, sobretudo, consigo mesmo. Haja vista que a salvação é individual. E quando o Senhor vier, irmãos, ele virá para levar a sua igreja, e ali não vai ter pai, nem filho, nem avô, nem avó, nem neto, nem amigo, nem membresia de igreja. Haverá aquele que é crente em Jesus. Uma ilustração muito antiga que os pastores do passado utilizavam para despertar a igreja sobre a volta de Jesus é essa que eu vou contar aos irmãos agora. Uma família que ia à igreja e levava os seus filhos. As crianças foram educadas na escola bíblica dominical, participavam dos jograis infantis, do coro infantil, da liga juvenil, do trabalho com os adolescentes, do trabalho com os jovens. O garoto era muito integrado, mas em algum momento, na sua juventude, ele começou a se cansar da igreja. E falou: mãe, a igreja é coisa muito chata, mãe. Não, eu vou sair com os meus amigos. E devagarzinho ele foi se desviando dos caminhos do Senhor. Mas a família e a mãe, sobretudo, ali firme nos caminhos do Senhor, dizendo: meu filho, volta, meu filho, vamos, haverá um pregador convidado, vai ter um acampamento, vai ter um trabalho. E o menino: não, mãe, não, o outro dia eu irei. Aquele menino tornou-se um adulto e nunca mais voltou à igreja. Mas se comprometeu a levar agora a sua idosa mãe todos os dias no trabalho. Então, todo dia que tinha trabalho, ele levava a mãe à igreja. Ia com o seu carro, parava lá na frente, descia a sua mãe, levava até a porta e perguntava para o diácono: que hora que termina o culto? E o diácono dizia: termina às 20 horas. Às 20 horas eu voltarei para buscar a mamãe. E às 20 horas, pontualmente, ele estava lá, buscava a mamãe, colocava no carro e levava para casa. E assim os dias foram se passando e aquela velha mãe dizendo: meu filho, volte para Jesus, volte para os caminhos do Senhor, se não nessa igreja, numa outra, mas volte para o Senhor. E a resposta do filho era sempre a mesma: mãe, um dia, mãe, eu estou com Deus, mãe, ó, Deus está aqui, ó. Até que um dia ele foi levar a sua mãe, deixou a sua mãe, o diácono deu o horário, e ele, naquele horário ele estava presente. Só quando ele estava estacionando o seu carro, ele ouviu uma música muito forte, um coral maravilhoso, e ele começou a pensar: puxa, mamãe não me falou desse coral? Puxa, mas que coral bonito. Quando ele estacionou o carro, eram os anjos que estavam cantando e a igreja sendo arrebatada. E ele viu a mãe dele subindo. E ele começou a chorar, dizendo: mamãe, 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 me leva, mamãe. E a mãe nada pôde fazer. A mãe subiu com a igreja triunfante. E aquele menino ficou para ser julgado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vigia. Vigia, porque quando você menos esperar, a igreja será arrebatada. E aqueles que creram em Jesus, aqueles subirão com o Senhor. A igreja precisa estar atenta sobre isso. Paulo conclui a sua reflexão, irmãos, e é a terceira lição que nós vamos aprender na noite de hoje, que a vida, para encontrar-se com Jesus, a vida precisa ser transformada. Para que haja esse encontro com o Senhor, a vida precisa ser transformada. E ele vai dizer alguns pontos, ele vai elencar alguns pontos
de transformação de vida. Observe a partir do verso de número 12, e ele vai explicar, ele vai dizer: eu vos rogo, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestem. O primeiro ponto que Paulo vai dizer aí nesse terceiro tópico é: observem os líderes espirituais, acatem, porque eles amam vocês. Eles advertem por amor, eles advertem porque precisam ser fiéis na exposição das Escrituras. Ele fala no verso 13: considerem o máximo ponto. Por quê? Porque são pessoas que velam pela vossa alma. Depois ele vai dizer: vivam vida de paz. Olha lá o verso de número 13. Vivam em paz. Acabem com as cisânias, com as divisões, com os desentendimentos. Busquem a paz, busquem esse entendimento. Ele vai prosseguir no verso de número 14, dizendo: admoestem aqueles que são insubmissos, as pessoas que têm dificuldade de obedecer. Admoestar aqui é aconselhar, não é julgar. Pessoas assim precisam de compreensão, mas o nosso silêncio não as ajuda. O nosso silêncio só vai corroborar por mais insubmissão. Elas precisam ser admoestadas, encorajadas, para que o Evangelho faça morada e faça transformação na vida deles. A igreja também, irmãos de Tessalônica, ela precisava ser instruída no sentido de ajudar aqueles que têm dificuldade na vida cristã. Ele diz: consolem os desanimados. Irmãos, como é fácil a gente desanimar. A luta é tão grande, mas é tão pesada, que é mais fácil a gente se entregar. Essas pessoas que estão cansadas, irmãos, e todos nós muitas vezes assim nos encontramos cansados, nós devemos aprender a não desistir, mas a descansar. Os desanimados precisam ser consolados, amparar os fracos. Os fracos não devem ser descartados. Os fracos têm valores. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: todo mundo na igreja pode ser transformado. Todas essas classes de pessoas que estão sofrendo ou manifestando as mais diversas formas de sofrimentos podem ser transformadas. Elas precisam de um braço, elas precisam de um apoio, precisam de oração, precisam de um ombro amigo, precisam de conselheiros. Ele busca a pacificação da igreja no verso de número 15, quando diz: evite que alguém retribua o mal com o mal. Vamos pacificar este lugar, vamos pacificar a igreja, é o que Paulo está estabelecendo. Depois ele vai concluir dizendo: alegrem-se sempre, regozijai-vos sempre. Regozijo, irmãos, é uma alegria muito grande interior. Ele está dizendo: não se permita vencer pelo cansaço, não se permita vencer pelo desânimo, pela tristeza dos outros. Eu sempre costumo dizer que o inquieto inquieta. O inquieto é terrível, porque ele não deixa ninguém quieto. Não se deixe vencer, alegre-se, deixe o inquieto no canto dele, vai orar por aquela criatura, porque aquela criatura precisa se aquietar. Nunca abandonem a oração. Verso 17: orem incessantemente. É dessa forma que a igreja deve agir. É assim que nós nos preparamos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu acho muito interessante, irmãos, o verso de número 19: não apagueis o Espírito. Por vezes, irmãos, nós estamos tão entristecidos, numa luta tão grande, que a gente parece aquele fósforo que a gente acende, e ele dá aquela chama mais forte, depois ela vai diminuindo, e fica só aquele paviozinho, quase queimando o dedo da gente. A nossa fé parece aquele palito de fósforo no final. Não apague. Ou seja, quando você estiver muito cansado, a ponto de desanimar, lembre-se desse texto.
não se entregue, peça a misericórdia do Senhor. Ore, volte às orações, orai sem cessar. Peça a oração, peça, ajuda, isso não é errado. A igreja de Tessalônica, irmão, estava com muito zum, muito disse-me-disse, e eles não estavam considerando a seriedade da volta do Senhor Jesus Cristo. Na igreja, irmãos, tem muita gente que fala muita coisa, na vizinhança tem muita gente que fala muita coisa, na família tem muita gente que fala muita coisa, e ele lá no verso de número 21, ele diz: retenha apenas o que é bom, meu irmão. Descarte as outras coisas, não é bom, deixe para lá. Não é útil, tá? Não acumule lixo no seu coração, na sua mente, não permita que isso sufoque a sua fé, deixe de lado, seja seletivo naquilo que você ouve, seja seletivo também naquilo que você fala. E ele conclui dizendo: afaste-se de tudo aquilo que pode dar a aparência do mal. Verso 22. Abstende-vos de toda forma, aparência de mal. De repente, aquilo que você intenta fazer, ou tem feito, ou tem ouvido, ou quer falar, às vezes nem é mal em si mesma, mas vai dar a aparência do mal. Pare, abstende-vos, afaste-se. Vai dar a aparência do mal, vai gerar um mau testemunho, pode fazer ou criar um mau entendimento. Não faça, por mais que você esteja certo, mas a aparência do mal causa escândalo. E Paulo diz: igreja não age assim, igreja não age dessa forma enquanto aguarda a vinda do Senhor Jesus. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, Jesus voltará. Não sabemos o dia, a hora, a época, o ano, o século, mas até lá devemos estar vigilantes, porque Ele pode vir nessa noite. Até lá nós devemos traçar um plano de santificação nas nossas vidas. Não apenas uma santificação pessoal, mas uma santificação coletiva, de ajudar quem necessita. Orar por aqueles que estão precisando de apoio, aconselhar, admoestar e nos livrarmos de praticar toda e qualquer situação que venha a dar uma aparência daquilo que não é bom. A igreja deve evitar escândalos. A igreja deve estar vigilante, porque dessa forma nós estaremos preparados para a volta do Senhor como um ladrão da noite. Ele vai dizer que isso para a igreja não deve ser motivo de pavor, mas de consolo. Irmãos, de fato, vivemos dias difíceis, eu tenho falado muito isso, e não porque eu tenho falado, os irmãos têm observado que o mundo tem mudado bastante. As coisas estão cada vez mais difíceis. A volta do Senhor Jesus é a esperança da igreja. Devemos sim nos consolar. Não sabemos quando Ele voltará, mas Ele voltará. Que não haja entre nós ninguém que esteja alinhado com o pensamento desse garoto da ilustração que eu contei. Vamos orar pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos. Vamos prepará-los para a volta do Senhor Jesus. Vamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.